no judaísmo e nos textos talmúdicos. O ser conhecido como Samael tem um papel muito interessante como membro da hoste celestial, também conhecida como exército dos anjos. Embora sua participação na hoste celestial o torne um servo de Deus, isso não necessariamente o torna uma figura agradável de se encontrar. Você vê, Samael é frequentemente considerado na lei judaica como o principal anjo da morte, e só é preciso olhar para alguns de seus apelidos para entender isso, alguns dos quais incluem veneno de Deus, a cegueira de Deus ou o braço esquerdo de Deus. Outros, no entanto, veem Samael como o equivalente a Satanás, embora bastante diferente de Satanás. Ele não parece ser maligno, uma vez que suas funções servem diretamente a Deus como destruir pecadores. Outros podem ter essa noção, porque Samael é frequentemente visto como um tentador dos homens, um sedutor, e aquele que encoraja os homens a pecar. Samael desempenha um papel significativo na história do Jardim do Éden, pois arquiteta a queda de Adão e Eva, e usa a serpente para tentar Eva. Ao contrário das narrativas tradicionais e ideias sobre Satanás sendo a serpente, esta narrativa explica que Samael montou na serpente como seu cavalo, e que a serpente não parece ser uma figura maligna disfarçada, mas sim, uma extensão de Samael, ou uma criatura que ele manipulou diretamente. Outras ideias relatam Samael como o verdadeiro pai de Caim, sugerindo que Samael conseguiu tentar Eva ter um encontro sexual. Samael parece surgir pela primeira vez durante o período do Segundo Templo, onde ele é incriminado como uma grande força do mal. No Apocalipse de Baraque, um livro bíblico não canônico que se acredita ter sido escrito pelo escriba de Jeremias, ou conhecido como o Apocalipse de Baruque, o livro se descreve como uma narrativa de Baruque, quando ele recebe uma revelação de Deus sobre coisas inefáveis que sempre foram ponderadas pelos homens. Esta narrativa conta que Baruque ora a Deus diariamente, perguntando por que ele permitiu que Jerusalém sofresse a captura e o domínio sobre o rei Nabucodonosor, mas não recebe resposta. Em vez disso, Deus envia um de seus anjos para mostrar a Baruque os mistérios dos céus, esperando que ele pare de orar sobre esse assunto. Baruque concorda, e é levado pelos caminhos do céu pelo anjo, cada um dos quais Baruque descreve em grande detalhe. Quando eles alcançam a terceira camada, Baruque pede ao anjo que lhe mostre a árvore que levou Adão a pecar, e o anjo diz que a videira que o anjo Samael plantou, foi onde o Senhor ficou com muita ira e amaldiçoou a videira. Neste ponto não compreendemos por que Deus estava com ira de Samael. No entanto, vemos que o que quer que Samael tenha feito, deve ter sido bastante grave, porque Deus não apenas amaldiçoa sua planta, mas também a si mesmo. Vemos o lado rebelde e rancoroso de Samael aqui. Em vez de aceitar o castigo de Deus, ele se volta contra ele, e é mostrado enganando Adão para tocar na videira. Sabendo muito bem que Adão seria punido, ao fazer isso Samael se revela não apenas uma figura astuta, mas também invejosa. Ele perde o favor de Deus e busca derrubar Adão. No entanto, ao fazer isso ele também está ferindo Deus, pois faz com que a criação favorita de Deus o desafie. Samael também aparece nos textos judeus cristãos conhecidos como pseudepígrafos, conhecido como Ascensão de Isaías, que apresenta Isaías advertindo o rei moribundo de Judá Ezequias, de que o seu filho Manassés não seguirá o caminho justo que lhe foi estabelecido. Isaías revela a Ezequias que ele previu que Samael virá para servir a Manassés, e que a entidade executará todos os desejos malignos de Manassés. Ao ouvir isso, Ezequias deixa claro que o conselho de Samael contra Manassés se consumou, e nada impedirá. O que ele quer dizer com isso é que não há nada que possa impedir Samael de levar Manassés pelo caminho das trevas. Tudo que Isaías escreveu se concretiza, pois quando vemos Ezequias morrer, Manassés passa a seguir um caminho não justo, e parece esquecer todos os ensinamentos de seu pai, que é dito por influência de Samael. Manassés começa a servir um demônio conhecido como Belial, também descrito como um anjo da legalidade, e através da combinação da influência de Samael sobre Manassés e da escolha dele de servir Belial, a terra de Jerusalém sobre a qual ele governa se torna um caos. Então vemos Isaías deixando Jerusalém para Belém, pois ele não consegue suportar o que vê sobre o governo de Manassés. No entanto, Isaías é bastante convencido em sua denúncia do rei, e as pessoas começam a ouvi-lo. Isso então irrita o demônio Belial por ter exposto ele. Isso também se encaixa na ideia do Apocalipse de Baraque, de que Samael faz o que faz por vingança contra Deus, por tê-lo excluído. Ele então se alia a um demônio como Belial para corromper outra criação de Deus. No decorrer da história, a ideia fica mais clara de que Belial realmente serve a Samael, pois ele assume o controle de um falso profeta chamado Melquira,
que acusa Isaías de traição. Em seguida somos informados de que Isaías será serrado por uma serra de madeira conforme Belial ordenou. Isso revela a raiva que Samael sente por Isaías, vendo como um obstáculo em seu caminho para fazer o mal. Isaías não é o único personagem bíblico a encontrar Samael. De acordo com a ascensão de Moisés, Moisés é conduzido pelos níveis do céu pelo arcanjo Metatron, e no último nível, Moisés encontra um anjo que parece diferente de todos os outros que ele já tinha visto. Um anjo que o enche de temor. Ele é descrito como sendo tão alto, que levaria 500 anos para percorrer a altura dele, e ele estava marcado com olhos penetrantes da cabeça aos pés. Metatron informa Moisés que este é Samael, aquele que leva as almas. Moisés imediatamente entra em oração, suplicando a Deus para não permitir que uma criatura como Samael reivindique sua alma, pois ele está verdadeiramente aterrorizado pela criatura. Samael também aparece em outros livros judaicos, embora seu papel varia bastante em diferentes textos. Enquanto ele mantém o papel principal de tentar o homem a cometer pecados, também é visto como acusador perante o tribunal celestial. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais.